Bom, então nesse exercício, né, é pedido para utilizar o método de separação de variáveis e determinar, né, que o laplaciano do campo, né, em relação a x, né, do campo na porção de x do campo elétrico, né, que tem parcelas em x, y e z, menos o gama ao quadrado do campo elétrico vezes o campo elétrico é igual a zero, né? E aí, para isso, né, utilizando então um método aqui de separação de variáveis, né, eu multiplico então as funções de x vezes de y vezes de z, e ele diz que tem essa solução, né? Então f de x é 1, mas existem várias outras funções, né, outras soluções, que é igual a 1 vezes e elevado a menos gama x vezes x mais b1 vezes e elevado a mais gama x vezes x, e então ele fala que tem essa atribuição dos gamas aqui, que depois a gente vai estudar o que especificamente é cada gama e o que representa cada uma dessa soma aqui, né? Bom, para resolver isso então, nós partimos do princípio que o laplaciano do campo elétrico x menos gama vezes x é igual a zero, que foi justamente o que ele falou aqui, eu só omiti o x de yz, né? Eu sei que do divergente do campo elétrico eu tenho dx, que é a derivada do campo elétrico x em relação a x, mais a mesma coisa para y, mais a mesma coisa para z, né? Bom, o laplaciano vetorial, isso aqui seria então o divergente. Já o laplaciano vetorial, ele é o quadrado, né? Então eu posso, uma das formas de eu escrever é elevando ao quadrado essas parcelas, né? Então eu elevo ao quadrado a derivada, ou seja, a segunda derivada, uma derivada de segunda ordem de cada termo, né? Ela está aqui, eu vou escrever aqui então, que é o laplaciano vetorial. Esse seria o laplaciano vetorial. Então, eu vou pegar isso daqui e substituir nessa equação, né? Para isso, então, a minha equação vai ficar a seguinte: dx sobre dx ao quadrado mais d ao quadrado de y sobre dy ao quadrado mais d ao quadrado de ez sobre dz ao quadrado. Isso eu posso igualar, falar que é igual a gama ao quadrado e x, ou eu posso deixar na forma como está aqui mesmo, que eu vou escolher desse jeito, né? Bom, tudo bem. Então ele pediu para eu encontrar essa solução aqui, para eu provar que isso daqui tem esse tipo de solução aqui, né? Mas utilizando então o método de separação de variáveis. Para isso, então, eu vou utilizar justamente dessa ferramenta aqui, né? Isso nada mais é do que eu pegar justamente toda essa minha parcela aqui do campo elétrico e multiplicar pelas componentes que são ortogonais a ela, né? Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho o campo elétrico em x, eu vou multiplicar ele justamente pela função que é ortogonal a ela. Então, nesse caso, ficaria g vezes h vezes a derivada de f sobre dx ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque essa seria a parcela do campo elétrico em x, e x é uma função de f, que está aqui. Eu vou fazer a mesma coisa para y agora, mas então eu ficaria f vezes h vezes a derivada ao quadrado de g sobre dy ao quadrado, mais f vezes g vezes a derivada ao quadrado de h dz ao quadrado. Aqui na verdade seria a segunda derivada, né? Menos então gama ao quadrado vezes f g h. Isso é igual a zero. Então eu peguei o ex e
utilizei do método de separação de variáveis. Tá? Tudo bem. Agora, se eu dividir tudo por FGH, para simplificar, essa porção aqui eu vou ter 1 sobre F vezes d ao quadrado de F dx ao quadrado mais 1 sobre G vezes d ao quadrado G dy ao quadrado mais 1 sobre H vezes d ao quadrado H sobre dz ao quadrado. E aqui, então, eu vou simplesmente cancelar tudo isso daqui, eu vou ficar somente com o meu gama ao quadrado, que é igual a zero. Então, eu peguei isso aqui e dividi tudo por FGH, simplesmente assim. Bom, continuando, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira parcela aqui e vou dividir. Eu vou dividir essa equação, na verdade, em 3, né? Isso aqui eu vou pegar e vou chamar de 1. Aqui eu vou chamar de 2 e aqui eu vou chamar de 3. Mas, como elas são extremamente iguais, elas são equações que têm a mesma estrutura, eu vou fazer só para 1, porque a estrutura para 2 e para 3, ela é simplesmente igual. Então, eu só vou repetir e alterar as variáveis, né? Bom, então, vou passar isso aqui para outra folha. Então, eu vou ficar 1 sobre F vezes d ao quadrado F dx ao quadrado é igual a porção em x de gama ao quadrado. Isso daqui é a minha equação 1, certo? Por que gama x ao quadrado? Porque aqui, como eu estou dividindo as equações, eu passei esse gama ao quadrado para o outro lado e eu só estou pegando essa parcela. Então, ele é igual a gama x ao quadrado, né? Porque tudo isso daqui é igual a gama. E depois a gente vai voltar pelo que ele fala aqui, né? Então, como eu estou dividindo pelo método de separação, eu vou simplesmente encontrar essa porção aqui agora. Fazendo então essa equação e atribuindo a solução que ele dá, ou seja, se o f1 de x é igual a 1 vezes z elevado a menos gama x vezes x mais b1 vezes z elevado a mais gama x vezes x, ou f2 de x, que eu vou colocar aqui como uma função extra, é igual a S1 vezes o cosseno hiperbólico de gama x vezes x mais d1 vezes o seno hiperbólico gama x vezes x. É solução. Então, a gente pode atribuir o seguinte. Antes de fazer qualquer atribuição, é melhor a gente explicar o que aconteceu aqui, né? Eu simplesmente peguei essa solução aqui, que ele deu, f1 de x igual a 1 vezes e elevado a menos gama x vezes x, mais a parcela correspondente a b1, e fui fazer a correspondente dela em função de cosseno e seno. Isso simplesmente é a mesma coisa, né? O porquê do cosseno ser hiperbólico aqui e do seno ser hiperbólico também vai ser explicado numa videoaula um pouco mais teórica depois, junto com a explicação do que é o gama. Mas a princípio, vamos atribuir que isso daqui é uma solução válida para aquela equação, só para a gente conseguir resolver isso daqui. Então, eu vou chamar aqui que o meu F1 é igual ao F, só para facilitar. E depois eu posso também falar que o meu F2 é igual ao F também, em um segundo momento, né? O meu F1 ele é composto de duas partes, né? A parte que tem o A1 e a parte que tem o B1. Eu vou atribuir aqui que a parte que tem o A1, deixa eu colocar de outra cor aqui, vou colocar de roxo. Ela é a primeira parcela do F1 e o B1 a segunda parcela do meu F1, né? Bom, então
eu vou pegar só a primeira parcela e vou resolver colocando nessa equação. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu pegar só a primeira parcela, a segunda parcela também é a mesma coisa. Olha, ela só vai mudar o nome da constante que está multiplicando aqui. Então, simplesmente eu repito o processo. Bom, então, vamos fazer aqui. Para F1 na primeira parcela, que seria essa parcela aqui, eu vou ter que a segunda derivada de F1 sobre o dx ao quadrado é igual a gama x ao quadrado vezes f. O que eu fiz aqui foi simplesmente passar esse f aqui para o outro lado, né? E eu sei que o F1 de 1 é igual a 1 vezes e menos gama x vezes x. Então, a minha derivada primeira de F1 de 1, ou seja, a primeira parcela, se eu derivar isso daqui, eu vou ter menos gama x vezes a função, certo? Isso é a função derivada. E menos x. Então, eu derivei essa função aqui, essa equação, né? Eu derivei aqui e eu obtive isso daqui. Mas ele quer a segunda derivada. Então, eu faço de novo. A segunda derivada de F1 de 1 em dx é igual, então, a derivada daqui, do e, que é menos ômega x, estou fazendo de novo, vezes a função. Só que a função é essa daqui agora. Então, menos gama x vezes a1 vezes e menos gama x vezes x. E isso nada mais é do que eu multiplicar isso daqui, menos com menos vai dar mais, ômega x, gama x vezes gama x dá gama x ao quadrado vezes a1 vezes e elevado a menos gama x vezes x, que está aqui. Então, essa seria a segunda derivada, né? Bom, eu posso atribuir então que essa solução, né? Vamos escrever logo, como eu tenho lá em cima 1 sobre f, que nesse caso aqui eu só estou fazendo para f1 e a primeira parcela, vezes a derivada segunda, né? Da primeira parcela do f1 sobre dx, né, que seria então a derivada em relação a x, é igual a 1 sobre o meu f é o a1 vezes e elevado a menos gama x vezes x, vezes o resultado da derivada, que é justamente essa daqui, né? Então, eu tenho x ao quadrado vezes a1 vezes e menos gama x vezes x. Como aqui está dividindo, isso corta com isso. Então, a minha resposta aqui seria o gama x ao quadrado. Então, essa seria justamente a conclusão. O que significa isso? Significa que isso daqui foi respeitado. Então, se eu pegar a segunda derivada em relação a x e dividir pela própria função, eu vou ter o gama x ao quadrado, que é justamente o que a gente encontrou aqui. Certo? Bom, agora, para fazer para F2, né, eu vou pegar a mesma coisa, que era a função que eu tinha escrito lá, em função do cosseno. Eu vou pegar a função do cosseno hiperbólico, que é simplesmente a mesma coisa, né, como eu tinha aqui. Então, tá essa função aqui, só que eu só peguei a primeira parcela de novo, né? Aqui está essa primeira parcela aqui. E eu vou fazer a derivada. Então, a derivada dele, da primeira parcela agora do F2, dx, ela é igual à derivada interna aqui, que é o meu ômega x, ou melhor, gama x, vezes o C1, vezes o seno hiperbólico, gama x, x. E a segunda derivada, então, se eu derivar de novo, F2, aqui,
é simplesmente a mesma coisa, essa função vezes a derivada disso, que é então a derivada interna, gama x vezes gama x, que é o que eu já tinha, vezes o C1, a derivada do seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, x. Então, isso daqui eu vou ter ao quadrado, gama x ao quadrado, vezes C1, vezes o cosseno hiperbólico. Aqui vai ficar muito apertado, mas gama x de x. Só para fechar o parênteses aqui, né? Isso daqui, então, eu vou voltar, né? Da mesma forma como eu fiz daquela vez. Logo, 1 sobre o f2 da primeira parcela, vezes a segunda derivada, em relação a x, daquela primeira parcela, é 1 sobre C1 vezes o cosseno hiperbólico, gama xx, vezes isso daqui, que é o gama x ao quadrado, vezes C1 cosseno hiperbólico, gama x vezes x. Né? Essa parte vai cortar com essa parte de novo e eu vou ter novamente o mesmo resultado, porque, como eu havia dito, a solução é igual, tanto na função com o exponencial quanto a função que tem o cosseno e seno, né? Bom, essa solução, ela significa o que especificamente? Eu só fiz a parte de x, né? Eu só fiz a parte essa parcela aqui. Só que isso, se eu fizer para o 2, né? Aqui para essa parcela e essa parcela aqui, eu vou ter justamente a mesma coisa, somente com a variação de variável, porque como eu fiz aqui para x, eu vou ter para y e para z. Então é possível eu simplesmente dizer que, vou colocar aqui, portanto, eu posso dizer que o meu gama x ao quadrado mais o meu gama y ao quadrado mais o meu gama z ao quadrado, ele é igual ao meu gama ao quadrado. Se eu fizer para 1, 2 e 3. Essa seria, então, a resposta, né? Aqui seria, então, a parte 2 e essa a parte 3. Essa daqui, né? Sem essa parte. Então, essa seria a solução para esse exercício. Bom, como eu disse, então, as questões teóricas do exercício serão respondidas em uma videoaula mais específica, mas espero que tenha contribuído com alguma questão na resolução de problemas envolvendo eletromagnetismo. Até a próxima!